Amigos queridos, convidamos a todos a nos recolhermos em orações, para que nesta hora feliz de nossas vidas possamos orar buscando Jesus e sentir a manifestação do seu Evangelho nas páginas vivas das lições de vida eterna, os ensinamentos sobre o amor, sobre a verdade. Deixemo-nos imantar por essas sublimes vibrações e dóceis, Senhor, nos entregarmos a esta hora, confiantes na grandeza das leis divinas, a nos conduzirem os passos para os rumos certeiros do progresso. Pedimos humildemente, Senhor, que os tarefeiros incansáveis da sua seara tenham piedade de nós e possam nos socorrer nas nossas dores, nos nossos apelos, e protegidos por estas vibrações, seguiremos confiantes, Senhor. Agradecemos a presença honrada e amiga dos tarefeiros do seu amor na terra, aqui presentes, responsáveis por este Evangelho, para que possam sentir em todos nós a receptividade necessária ao êxito das reflexões deste dia. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É o capítulo da pacificação do espírito, que está nos ensinando como sermos felizes através da mansuetude e da paciência, da benevolência que gera um estado de profunda mansidão ao espírito, que, dócil perante a lei, consegue sentir-se bem-aventurado, feliz, ditoso. Esse é o caminho que o Evangelho está falando conosco. Esse item é o item da obediência. A obediência vem de um estado de entendimento, filtrado pela razão, porque tudo aquilo que o espírito obedece sem saber porquê, ele não é obediência segundo o Evangelho, é obrigação. São comportamentos que se cumprem alheios à verdade. Então, a obediência como consentimento da razão, tá, por definição dizendo que a nossa razão é um filtro através do qual nós entendemos. E é por isso que o entendimento vem antes do sentimento se manifestar em nós, no sentido de que os valores morais são consequência desse entendimento. O espírito ainda muito primitivo, ele é mais arrastado por sensações e emoções do que verdadeiramente por sentimentos. E a resignação, que é o que nós estamos querendo desenvolver em nós, a resignação é um consentimento do sentimento, mas esses sentimentos nobres compõem o quê? Compõem o coração ou a consciência? Compõem a consciência. Nascem dos sentimentos e esses sentimentos formam um feixe que se entrelaçam naquilo que chamamos valores. Então, o valor da resignação, o valor da obediência embarcam ali, acolhem vários sentimentos juntos formam um valor. Então, o valor da resignação.
eu aceitei, eu senti que era o melhor para mim, eu desenvolvi gratidão pela oportunidade do testemunho que veio a formosear o meu ser espiritual. Eu me entreguei com confiança, eu desenvolvi a fé para que essa resignação se estabelecesse em mim. Então, de passagem, nós estamos falando vários sentimentos que vão compor a resignação. Aí o Evangelho diz: cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude salva e os vícios sucumbem, nos fazem perder a oportunidade da existência. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. E ele usa a palavra atividade e não o conhecimento, porque o conhecimento implica em experiência, mas a informação é uma atividade intelectual. Eu posso me informar sobre o conteúdo doutrinário, mas não ter conhecimento, porque o conhecimento é um estágio já onde aquilo perpassa sobre nós e já nos conduz. Aquilo que verdadeiramente conhecemos, mas ainda não vivemos, esse conhecimento está nos levando de alguma forma, porque não podemos alegar ignorância, e se não cumprimos aquilo que já sabemos, nós ficamos em estado de conflito ou tormento. Então a gente vai. Já as informações, a atividade intelectual, ela é uma atividade importante para tirar-nos da total ignorância. Então diz o Evangelho: eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Então nós estamos falando, os espíritos trazem essa faixa mediana onde nos enquadramos, porque os espíritos superiores, eles fazem descobertas por si mesmos e dão a sua contribuição para as humanidades. Eles trazem a sua contribuição, mas nós outros é apenas atividade intelectual. E o nosso vício é a indiferença moral. Por quê? Se o conhecimento não move ações construtivas, ele deixa de ser o conhecimento para ser apenas uma atividade intelectual. E uma atividade intelectual que não gera valores cai na indiferença moral. Então nós podemos enquadrar na indiferença moral uma gama enorme de emoções doentes que prevalecem em nós e que a gente não identificava que é indiferença. Porque parece, a princípio, que a indiferença é você não sentir nada. Mas você pode não sentir nada por egoísmo, você pode não sentir nada por orgulho, você pode não ter ações porque está preso em si mesmo. Então, há uma série de situações que geram, e a gente vai falar sobre isso alguns dias, a indiferença moral. Então, é importante a gente entender como é que esse processo que nós precisamos compreender dentro da lei do progresso que o Evangelho cita aqui sobre a lei do progresso. O progresso moral, né? Então, o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é muito conhecida por todos nós, que é a 780. Mas a gente vai precisar mergulhar nisso para entender essa defasagem que nós trazemos entre o conhecimento e a construção das experiências de valores, né? O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Vem depois? Resposta: é sua consequência. Todavia, não segue sempre imediatamente. Então, é claríssimo Kardec dizer que a evolução moral, o progresso, não pode ser de espíritos primitivos no que se refere à compreensão das leis divinas.
Então nós vemos pessoas altamente desenvolvidas intelectualmente, são pessoas eminentes na sociedade onde nós vivemos, são expressões do conhecimento que ela tem, mas muitas vezes a moralidade ainda não acompanha. Nós vemos isso, né? Por quê? Porque ainda aquele conhecimento não tangenciou a consciência onde estão os nossos valores morais, para que a consciência ativada ela pudesse sinalizar para aquele ser uma desacomodação suficiente para gerar transformações. Então, está acomodado. Isso é ou não uma indiferença? Né? A acomodação do nosso processo evolutivo é uma indiferença por nós mesmos, pelo nosso caminho evolutivo. Então, nós sabemos que o progresso intelectual, que é o intelectualismo, é diferente do progresso moral. É uma consequência o progresso moral, mas às vezes tem um intervalo entre um e outro dentro de nós, muito grande. Vamos pensar em nós mesmos. De tudo que nós já sabemos e não podemos alegar ignorância, quanto cumprimos, quanto vivemos, quanto sentimos daquilo que nós já sabemos que é ser um homem de bem. Nós já sabemos. E o que, a pergunta, né? O que nos impede de vivenciarmos aquilo que já cala fundo em nosso ser espiritual sobre a verdade? O que nos impede? É a indiferença. É não se importar em fazer do que já sabemos uma experiência verdadeira. Então, a segunda parte dessa pergunta, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, fazendo compreender o bem e o mal? O homem, então, pode escolher. Então, quando há um progresso intelectual, sobre muitos aspectos, nós não podemos mais alegar ignorância. Então, o que a situação conflitiva nos pede? Escolhas. Eu preciso escolher. E essa escolha precisa ser pautada no meu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele tem como diretriz a consciência. Olha que interessante. Se eu não me importo, se eu estou na indiferença, eu não estou usando o meu livre-arbítrio entre o bem e o mal. Eu estou me deixando arrastar pelas circunstâncias, ao sabor das ondas. E as ondas é a moral social, os costumes vigentes de uma época que aplaudem a minha indiferença moral, que comungam com a minha indiferença moral e que pedem que eu sempre descanse, que eu sempre me divirta, que eu evite aborrecimentos, que eu fuja de situações desafiadoras. Esses costumes de uma época, eles vão dando essa anestesia profunda ao nosso senso moral, porque o que faz o espírito buscar equilibrar o seu conhecimento com a sua moralidade é a maturidade do senso moral, senso, razão e moral, valores. Então, fazendo compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos nossos atos. Então, podemos dizer seguramente que nós, quando fazemos escolhas pelas nossas tendências, estamos ao sabor das ondas. Estamos arrastados pelas circunstâncias. E o convite de Jesus no Evangelho é que a gente faça uma interrupção desse fluxo para agirmos com lucidez em novos caminhos que possam gerar o progresso moral. Só que o progresso moral, para que aquilo que nós já sabemos seja vivido, tem um tom chamado sacrifício. Sacrifício dos interesses pessoais.
essa também é uma indiferença. Os interesses pessoais é um nível de indiferença. Eu priorizo aquilo que vai me abastecer do que aquilo que pode trazer para nós um equilíbrio, uma saúde, né? Então, é muito importante nós fazermos hoje, que estamos entrando nesse contexto, quais são os impedimentos que eu trago para viver, né, de forma a sair dessa indiferença que o intelectualismo muitas vezes até nos proporciona. Então, nós vemos que forças cegas ainda nos conduzem. Então, se a força cega, que é um instinto que, atrelado a emoções corrompidas, prevalece na humanidade da Terra, onde está o conhecimento que nós já temos? Onde fica retido esse conhecimento? Porque o Livro dos Espíritos diz que todos sabemos o que é o bem e o que é o mal. E onde a gente retém isso? Né? Eles ficam contidos em nós e às vezes são motivo de vaidade, pelo que se sabe. Quando a gente pede para uma pessoa se apresentar, ela faz muito mais questão de apresentar o seu currículo do que de apresentar a sua folha de serviço no bem. Muito mais, né? Então, nós estamos nesse momento sendo convidados a realmente buscarmos um pouco diminuir a defasagem que nós temos entre o conhecimento intelectual, que ainda não é uma experiência, e a indiferença moral que nos arrasta profundamente. Então, vamos refletir. Esse conhecimento do Evangelho, ele tem mesmo que penetrar profundamente em nós. E é importante quando a gente lê que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. E aí a gente faz uma pergunta. Uma virtude, seja ela de que natureza for, pode fazer mal? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Uma virtude. Porque se ela fizer mal, ela não é virtude. Não é verdade? Virtude é virtude. Então, vamos analisar profundamente isso, sobre esse ponto de vista. Porque se nós pensarmos assim, o açúcar é um elemento altamente energético, extremamente necessário ao organismo, nas suas várias formas, né? Que não tem só o açúcar que sai da cana, né? Açúcar é um termo genérico para uma substância, mas as frutas produzem sacarose, frutose e outros tipos de açúcares, né? Então é uma fonte de carboidrato e o carboidrato é fundamental para o funcionamento das células. É uma questão energética. Então, a molécula em si é uma maravilha. Né? É uma maravilha. É uma virtude da natureza. Mas a ingestão exagerada dessa virtude da natureza compromete a nossa saúde. Então, a virtude da parte intelectual, quando nós pensamos assim, olha, nós entramos no século XX
de carroça e saímos de espaçonave, né? Visitando outras esferas fora da Terra, em 100 anos. Então foi um salto quântico da inteligência humana. E isso é fruto dessa virtude intelectual. Mas só açúcar mata, embora seja uma virtude da natureza. Então, só a inteligência, ela dificulta o nosso desenvolvimento. Então, nós sempre falamos isso aqui na nossa casa, inúmeras vezes, quando a gente recebe no nosso lar uma criança que a gente fala, nossa, é inteligente, imediatamente nós temos que começar um trabalho no lar de auxiliá-la, que ela possa adquirir uma espiritualidade, que ela possa adquirir valores morais. Porque se ela seguir com aquela inteligência que ela trouxe, sem isso, ela vai fazer um profundo mal para ela e para a sociedade onde ela vai viver. E isso tem que ser prioridade, tem que ser a primeira coisa. Perceber um espírito inteligente é imediatamente converter todos os nossos esforços no nosso lar para que ela absorva valores morais, que vai ser a única forma que ela tem de realmente ter aproveitamento nessa existência. E aí nós trouxemos um texto, porque geralmente as pessoas acham bonito, lindo, a inteligência. E é mesmo, é uma obra. Porque o espírito não adquire isso sem muito esforço. Mas pode se transformar lá na frente num castelo assombrado, trazendo muitas dificuldades. E aí, Emmanuel, no livro Emmanuel, ele fala do tóxico do intelectualismo. Porque nós podemos nos intoxicar daquilo que para nós é uma bênção. Então, de uma maneira geral, é lógico que existem exceções. São poucas, mas existem. De uma maneira geral, é muito difícil e nada agradável conviver com gente muito inteligente. Porque eles são como? Pedantes, egoístas, orgulhosos, pensam só neles, desprezam as pessoas, não consideram opiniões alheias, porque sempre acham que as suas são maravilhosas e excepcionais, espetaculares e pronto. São pessoas geralmente isoladas, porque elas se bastam, né? Então, porque estão intoxicadas desse intelectualismo. Isso que é para ser uma virtude da natureza, não associada com outros elementos, nos faz espíritos muito difíceis. Então ele diz assim, nos tempos modernos, mentalidades existem que pugnam pelo desaparecimento das noções religiosas no coração dos homens, saturadas de cientificismo do século e trabalhadas por ideias excêntricas, sem perceberem as graves responsabilidades dos seus labores intelectuais. Portanto, hão de colher o fruto amargo da semente que espalham nas almas jovens e indecisas. Olha que importante isso. Geralmente, essas mentes brilhantes, de corações ressequidos e distantes do bem,
e da verdade, elas contaminam multidões de corações de criaturas infantis, não só crianças aqui, mas espíritos infantis. Eles são levados como verdadeira enxurrada para aquelas ideias brilhantes que envolvem as mentes. Agora está para ser lançado, não sei se já lançou, né, um tipo de um brinquedo que parece que agora vai definitivamente levar de roldão a grande maioria da geração que vem aí, que tem pais vivos, mortos, né, que não estão concentrados nos seus deveres. São brinquedos que a criança põe um óculos e ela fica em 3D. Nunca mais ela volta para a realidade, né? Põe aquilo ali e aí liga os computadores ali, acabou, porque nada compete com aquilo. E tá para ser lançado aí, né? Se já não está, não sei. Então, são as ideias que vão penetrando na sociedade e atrasando bastante essa evolução que nós temos que ter moral. E aí ele complementa: essas mentes, entre aspas, luminosas e altamente espertas, elas pedem uma educação sem Deus. E falam, né, que o Estado é laico. Isso é uma das grandes ignorâncias. É preferível não falar de religião na escola porque o Estado é laico. Mas Deus não é religião católica, protestante, espírita e segmentos de religiões por aí, né? As escolas deveriam, sim e com certeza, todo o tempo todo, falar de Deus. Falar de Deus, né? Falar do bem, falar da caridade, falar dos valores morais. Mas essas inteligências, elas priorizam uma educação e elas insistem numa ideia onde essa questão de Deus fica à conta dos pais. E os pais, não tendo nenhum vínculo religioso, fica à conta de ninguém. E aí ele segue: pede-se uma educação sem Deus, o aniquilamento da fé, o afastamento das esperanças numa outra vida. Então, não tem nada, morreu, acabou. A morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens, né? Então, já que nós não podemos compreender com o raciocínio analítico e materialista a providência divina, então ela não existe, né? E então ele coloca: pede-se uma educação sem Deus, o aniquilamento da fé, o afastamento da esperança numa outra vida, a morte da crença nos poderes de uma providência estranha aos homens. Essa tarefa, entretanto, ela é inútil. Os que se embalaram a sugerir semelhantes empresas pode-se ser digno de respeito e admiração quando se destacam por seus méritos científicos, mas assemelham-se a alguém que tivesse a fortuna de obter um oásis entre imenso deserto, confortados e satisfeitos em suas felicidades ocasionais, e não veem as caravanas inumeráveis e infelizes, cheias de sede e de fome, transitando nas areias ardentes do deserto. Olha que imagem espetacular.
mostrando, né, que enquanto essas mentes oferecem do que elas têm e que é importante, ao mesmo tempo elas não sentem, não observam que aquelas outras que lhes acompanham seguem famintas, desnutridas, enfraquecidas, por não receberem daquilo que elas são realmente necessitadas, né? Então, recentemente eu atendi uma pessoa que se separou e ela disse exatamente isso, que o marido havia solicitado a separação e foi uma situação bem difícil, e na hora do encerramento lá com o juiz perguntou para ele: mas por que mesmo que você está separando da sua esposa? Porque ela é uma pessoa muito adequada, assim, bonita fisicamente, enfim, muitas qualidades. E ele falou: porque ela é burra. Então, né, olha o quanto e quantas vezes, né, nós passamos por situações desse tipo, porque a humanidade muitas vezes considera a fraternidade, considera o silêncio, considera a amorosidade uma burrice. Então, quanto que nós temos que rever tudo isso em nossas vidas e não nos deixar intoxicar por esse intelectualismo que é para ser para nós a virtude do nosso tempo. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, quanta alegria, Senhor, de nos encontrarmos aqui reunidos em Seu nome, Te buscando a presença, Te envolvendo nos nossos sentimentos, para que possamos absorver do Seu amor, da Sua grandeza. Mil vezes obrigado, Senhor, pelas lições vivas do Seu Evangelho de amor, que nos sustentam. Obrigado, Senhor, porque nos encontramos nesta hora envolvidos por estas ideias luminosas que hão de nos libertar das nossas iniquidades íntimas, nos tornando espíritos amorosos, que nós possamos erguer os caídos, que nós possamos socorrer aqueles que se encontram distantes do Seu amor. Envolve por misericórdia, Senhor, nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que os bons espíritos que nos ouvem possam ir até os hospitais, as enfermarias, os lares, socorrer nossos irmãos doentes, envolvê-los com alegria, com esperança. Mil vezes obrigado, Senhor, por nos encontrarmos no Brasil, na pátria amada, neste país
que há de ser para todos nós a pátria do Evangelho, levando para o mundo inteiro a sua mensagem de amor. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.